Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de inglês vamos aprender sobre o Present Continuous, que em português é o gerúndio. São verbos terminados em NDO, por exemplo, dormindo, comendo, andando. O Present Continuous é utilizado para descrever uma ação ocorrendo neste momento, para descrever uma tendência ou ação que está acontecendo atualmente, para descrever uma ação ou evento futuros que estão planejados ou preparados, para descrever um evento ou situação temporários, ou com o always, forever ou constantly, para descrever e reforçar uma sucessão de ações repetidas. Geralmente, é aplicado inserindo o ing no fim do verbo da nossa frase. Vamos para as particularidades de cada forma. Na afirmativa, usamos o sujeito, mais o verbo to be referente a esse sujeito, mais o verbo, mais ing, mais o complemento da frase, como vemos no exemplo a seguir, onde usamos o she, que é o sujeito, o is, que é o verbo to be, referente ao she, eating, que é o verbo eat, mais ing, e o now, que é o complemento da frase. Na negativa, é bem parecido com a afirmativa, só que usamos o not. Então, fica o sujeito, mais o verbo to be, mais not, mais o verbo, mais o ing e mais o complemento da frase. Yes e no questions, que são perguntas com respostas sim ou não, fica o verbo to be primeiro, depois o sujeito, depois o nosso verbo, mais o ing, mais o complemento da pergunta. As W questions, que são perguntas que começam com os seguintes advérbios: where, que é onde, when, quando, who, quem, whose, de quem, why, por quê, what, o que, which, é o que ou qual usado para objetos. Essas são as W questions. Neste caso, a gente usa primeiro a W quest, mais o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo com o ing, mais o complemento da pergunta. Mas muita atenção! Apesar de todo o processo ser muito simples, existem algumas exceções que podem causar confusão quando formos acrescentar o ing. Número 1. Verbos que terminam com a letra E, precedida de consoante. Tiramos a última letra antes de acrescentar ing, que é o caso de ride, take e make. Número 2. Verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Dobramos a última letra antes de acrescentar o ing, que é o caso de swim, cut e run. Nos Estados Unidos, essa regra só é verdade para verbos cuja última sílaba é atônica, ou seja, travel vira traveling em inglês americano e traveling com dois L's em inglês britânico. 3. Verbos que terminam com I e E. Troca-se o IE por Y e acrescenta-se ing depois, que é o caso de die e lie. Antes de finalizarmos, é importante mostrar que, por se tratar de um tempo verbal, existem expressões de tempo que ajudam a construir uma sentença no present continuous. Advérbios como now e currently indicam que algo está acontecendo no presente. Portanto, são bons complementos para a sua frase. Outras expressões que também podem ser usadas são at the moment e right now. Nossa aula chega ao fim, agora é com vocês. Entrem no site para fazer exercícios e treinar o que aprenderam. Este site que estou indicando é ótimo. Tem muito exercício onde vocês podem responder e verificar na hora onde está o erro, se houver. Inglês se aprende praticando. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.